Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje estou vindo aqui para trazer a correção da prova, né? Então a gente vai fazer a resolução da prova aqui e vou pontuar também cada questão que foi corrigida, como que era dividido a pontuação aí em função dos itens, tá? Então vamos lá para nossa primeira questão da prova. Primeira questão, tínhamos uma bola de chumbo largada de um trampolim a 5,5 metros acima de uma piscina. Ela atinge a superfície da água com uma certa velocidade. Penetra no seio da água com esta mesma velocidade, a qual permanece constante até atingir o fundo da piscina. A bola atinge o fundo da piscina 2 segundos após o instante em que é largada. Letra A. Com que velocidade a bola atinge a superfície da piscina? Letra B. Qual o intervalo de tempo desde o momento que a bola é largada até o momento em que ela atinge a superfície da água? Letra C. Qual é a profundidade da piscina? Bem, para resolver então esse problema, a gente precisa identificar que tipo de movimento que está associado ali, tá? Bem, o movimento é um movimento do tipo uniformemente acelerado, tá? Mais precisamente aí queda livre. E para resolver então esse problema, a gente pode adotar ali dois caminhos, tá? Um caminho seria resolver a alternativa A, calculando então a velocidade diretamente a partir da equação de Torricelli, tá? Mas como o problema já pede a velocidade em si, eu optei então por primeiramente calcular a velocidade, ou seja, vou determinar a letra B primeiro, e com o resultado desse tempo solicitado na letra B, vou determinar a velocidade na letra A. Então, na letra B, eu vou ter então, no primeiro momento, que o movimento é de queda livre, tá? Então a equação que a gente utiliza ali vai ser y igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado, onde a posição final é igual a zero, que ele vai encostar ali na piscina, a altura inicial é 5,5 e a velocidade inicial é zero, porque ele é abandonado então do trampolim ali, começa então o movimento a partir daquele ponto, a velocidade é zero inicialmente. Menos meio de 9,8 t ao quadrado. Bem, como a gente quer justamente determinar esse tempo aqui, eu isolo ele. Vou ter então que o tempo vai ser raiz quadrada de 2 vezes 5,5 dividido por 9,8, que vai dar um tempo então de 1,06 segundos. Tá? Então esse é o tempo que leva para cair até a superfície da piscina. E agora com esse tempo, tá, eu posso fazer a letra A, tá, que pedia justamente para encontrar a velocidade a hora que ele está tocando ali a superfície da piscina. Nesse caso, o movimento também é um movimento acelerado, de queda livre, tá? Só que agora eu vou utilizar a equação horária da velocidade. Vy é igual a v0y menos gt. A velocidade final que eu quero encontrar, a velocidade inicial a gente sabe que é zero, menos a aceleração da gravidade, que é menos 9,8, que multiplica um tempo, então, de 1,06, que vai dar então uma velocidade que ela toca a água ali de 10,38 metros por segundo. Já na letra B, então, ele pede para calcular a profundidade da piscina. Bem, a partir então desse ponto, ele fala também que a bola passa a se movimentar com velocidade constante. Então a relação que a gente tem ali é uma relação de um movimento uniforme. Então nesse caso, eu vou utilizar a equação horária de y, que vai ser y igual a y0 mais vt. Na posição ali onde que a bola toca, eu vou considerar então como ponto inicial para esse tipo de movimento. Então y0 é zero para esse caso. Então eu vou ter zero mais a velocidade, que é a velocidade que ele chega na superfície lá, que a gente calculou, 10,38, multiplicado pelo tempo, tá, que ele gasta ali para se movimentar até o solo. Veja que o problema falou para a gente que o movimento total tem 2 segundos, tá? Ou seja, o tempo que resta para ele chegar até
o fundo da piscina vai ser então o tempo total, 2 segundos, menos o tempo do movimento em queda livre, que é 1,06 segundos que a gente calculou na letra B. Multiplicando então um pelo outro aqui, eu vou chegar então que y vale 9,76 metros, então essa, portanto, é a profundidade que temos para a nossa piscina. Tá? Então, como o problema aqui ele valia 15 pontos, tá? Então cada alternativa aqui ela estava valendo 5 pontos. Foi descontado um ponto para quem esqueceu de colocar unidade nas alternativas. Tá? E, como eu disse, se você tivesse adotado primeiro para calcular a velocidade através da equação de Torricelli e depois calcular o tempo, também foi considerado como resolução válida para o problema. Questão número 2. Uma flecha é atirada em linha reta para cima, com velocidade igual de 80 metros por segundo. Se ao atingir o solo, ela encrava 0,20 metros, achar, letra A, a aceleração supostamente constante necessária para parar a flecha. Letra B, o tempo necessário para que ela pare. E letra C, o tempo total que a flecha esteve em movimento. Despreze a resistência do ar durante o trajeto da flecha. Então, aqui, novamente, a gente tem dois tipos de movimento. Primeiro parte, então, é enquanto a flecha é lançada, então ela está sujeita a uma aceleração da gravidade, tá? Então, é um estudo de queda livre. E a segunda parte, então, quando ela está entrando no solo, tá? Que é um movimento uniforme. Então, primeiramente, na letra A lá, a gente vai calcular, então, essa altura máxima. Mas para achar ela, primeiro, a gente precisa achar quanto tempo a flecha fica no ar assim que ela é lançada. Tá? Então, a primeira coisa, então, é encontrar o tempo que a flecha atinge a altura máxima. Então, eu tenho aqui a velocidade final é igual à velocidade inicial menos gt. A velocidade final vai ser zero. A velocidade inicial é 80 metros por segundo, menos 9,8 vezes t. Eu isolo o tempo aqui, e eu tenho então que o tempo é 8 dividido por 9,8, ou seja, 8,16 segundos. Né? Com esse tempo, agora então eu vou encontrar qual é a altura máxima que a flecha chegou. Tá? Então, calculando a altura agora que a flecha atingiu, eu vou utilizar essa relação aqui da posição em função do tempo e da aceleração. Y igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt ao quadrado. Y0 vale 0, v0y vale 80, o tempo vale 8,16, menos a aceleração da gravidade, que vale 9,8, tempo ao quadrado, 8,16 ao quadrado. Tá? Fazendo essas contas, a gente chega então que a altura máxima é de 326,56 metros. Bem, uma vez então que eu achei a altura máxima, né, eu vou agora então calcular a velocidade que a flecha retorna ao solo. Tá? Supostamente, eu poderia admitir que o movimento, tanto de subida quanto de descida, ele é simétrico, tá? Mas só para comprovar isso, eu vou pelo menos calcular aqui a velocidade que ele chega. Eu poderia calcular o tempo também, mas pelo menos para ter certeza, né, demonstrar ali que essas velocidades são as mesmas. Então eu tenho aqui que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g multiplicado por ΔY. Então eu estou utilizando a equação de Torricelli porque eu não tenho a relação do tempo de queda para essa situação. A velocidade final aqui, tá? Ela vai ser igual à inicial, que é zero, porque ele atingiu a altura máxima, ele inverte o movimento, então nesse processo, então, inicialmente a velocidade é zero, menos 2, menos 9,8, que multiplica 326,53 metros, que é a altura máxima ali que ele foi atingido. Tá? Isso vai dar então para a gente aqui raiz quadrada de 2,9,8 vezes 326,53,
que é igual então a 80 metros por segundo. Ou seja, é a mesma velocidade com que a flecha foi lançada, é a mesma velocidade com que ela chega ao solo. Tá? Bem, uma vez sabendo então essa velocidade com que ela chega ao solo, eu vou então determinar o que o problema pede, que é justamente encontrar a aceleração da flecha. Tá? Então vou determinar então a aceleração da flecha, considerando então que à medida que ela toca o solo, a velocidade inicial é 80. Como o movimento ali é um movimento acelerado, mas eu também não tenho tempo desse movimento, eu vou novamente utilizar a equação de Torricelli para descrever esse movimento enquanto ele está no solo ali. Nesse caso, então, eu vou ter ali que a minha velocidade ela vai ser igual à velocidade inicial, mais a 2 vezes a aceleração, que multiplica a variação de espaço percorrido ali nesse problema. A velocidade final vai ser 0, porque a flecha vai fincar ali no solo e vai parar. A velocidade inicial é 80 metros por segundo ao quadrado, que a gente já encontrou aqui. 2 vezes a aceleração, multiplicado então pela distância percorrida ali, que é os 20 centímetros que o problema fala para a gente, ou 0,2 metros. Portanto, eu tenho aqui que a aceleração desse sistema vai ser menos 80 ao quadrado, dividido por 2 vezes 0,2, que vai dar menos 16 mil metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse negativo aqui refere-se então que é uma desaceleração ali da flecha. Na letra B, tá? Ele pede justamente ali para calcular então o tempo do movimento no solo, ou seja, depois que ela atingiu ali, qual que é o tempo que a flecha levou até ela parar totalmente, né, quando ela tocou o solo. Como o movimento é um movimento acelerado, vou utilizar então a relação da velocidade para o movimento acelerado. Então, V é igual a V0 mais ATS, que esse S aqui é só para lembrar que é o tempo que a flecha está no solo. A velocidade final é 0, a inicial 80, menos a aceleração que a gente acabou de calcular, que era de 16 mil, vezes o tempo que eu quero calcular. Eu vou isolar então esse tempo, eu vou ter menos 80 dividido por 16 mil, portanto o tempo do movimento no solo é de 0,05 segundos. Então esse é o tempo que ele levou para parar. Na alternativa C, ele pede justamente para calcular o tempo total do movimento. Então o tempo total do movimento vai ser o tempo que a flecha levou para subir, mais o tempo que ela levou para descer, mais o tempo que ela se movimentou ali enquanto ela estava enfincando ali dentro do solo. Dessa forma, a gente vai ter que o tempo de subida vai ser o tempo de descida. Tá? A gente já pôde até comprovar isso ali, porque as velocidades iniciais subindo e a velocidade final descendo são as mesmas. Portanto, eu tenho que o tempo é de 8,16 segundos, que a gente calculou anteriormente. Logo, então, que o tempo total vai ser 8,16 mais 8,16 mais 0,05 segundos, que vai dar um tempo total ali de 16,325 segundos de movimento da flecha. Bom? Bem, esse problema também valia 5 pontos cada questão, tá? E se alguém esqueceu aí unidades, cada unidade esquecida foi retirada aí 1 ponto. Questão número 3. Bem, na questão número 3 tem uma bola do alto de uma escada com uma velocidade horizontal de módulo igual a 2 metros por segundo. Os degraus da escada têm 20 centímetros de altura e 35 centímetros de largura. Que degrau a bola tocará primeiro? Bem, é útil então a gente fazer um diagraminha da escada aqui para a gente entender e descrever cada unidade. Então eu tenho aqui a minha escada. Eu vou lançar minha bola com uma velocidade aqui somente horizontal. E a partir desse ponto, então, ela vai ter uma trajetória parabólica, tá? Caindo aqui na minha escada. Bem, além disso, eu tenho uma relação da escada que ela obedece o seguinte: cada degrau, a largura dele aqui vai ser A,
que vale 0,35 metros, a altura 0,20 metros, e ele relaciona isso daí com a altura total da escada, que eu estou chamando aqui esse de H, que é essa altura total da escada, e com o comprimento total da escada, que é o A. Então essa é a relação que eu tenho aí entre os degraus e o comprimento total e o tamanho total da escada. Meu sistema de referência cartesiano vai ser esse daqui. Portanto, então eu vou fazer a análise agora do movimento em cada direção. Primeiro eu vou fazer a análise do movimento na horizontal. Na horizontal eu tenho um movimento, ele é uniforme, já que isso daqui nada mais é do que um lançamento de um projétil. Portanto, x é igual a x0 mais v0t. Tá? Eu tenho então que a posição inicial vale 0 nesse problema, sobra para a gente 2t. Então x é igual a 2t é a primeira equação ali para o movimento. Já na vertical ali, quando eu separo o movimento ali de lançamento de projétil, é basicamente queda livre na vertical. Então eu vou ter y igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt ao quadrado. Eu vou ter então que y0, naquele instante, eu adoto ele como 0, e v0, tá? Como ele não tinha velocidade na vertical, só tinha na horizontal, ele vai ser 0 no primeiro instante. Sobra então menos meio de menos 9,8t ao quadrado, ou então 4,9t ao quadrado. Essa daqui é a equação então para y. Temos então aqui a equação número 2. A relação matemática que eu tenho aqui para escada e os degraus, ela obedece a seguinte razão. A altura total da escada dividido pela largura total da escada vai ter que ser igual à altura do degrau dividido pela largura do degrau. Tá? Então, essa daqui é uma relação geométrica que eu tenho ali para essa escada. Bem, eu vou então descrever a altura e a largura da escada através das equações do movimento que eu tenho. Então, a largura da escada, que vai ser o alcance da minha bolinha ali, ela vai ser então igual a x. E a altura, tá, vai ser então igual a y. Tá? Eu vou substituir então isso daqui nas razões das equações 2 e 1. Então, h, que era a altura, y, eu vou utilizar a equação número 2 aqui, 4,9t ao quadrado, dividido pelo alcance, que é dado então pela equação número 1, que é 2t, que é igual à altura do degrau dividido pela largura do degrau. T quadrado aqui com t eu posso simplificar. Sobra então 4,9t sobre 2 igual a 0,20 dividido por 0,35. Dessa relação, então, eu posso calcular o tempo do movimento. O tempo do movimento, então, vai ser 2 vezes 0,20 dividido por 4,9 vezes 0,35, e vai dar um tempo, então, de 0,23 segundos. Então, esse vai ser o tempo que a bolinha vai gastar para ela encostar em um dos degraus. Mas eu não quero achar esse tempo, eu quero achar qual que é o degrau. Para achar esse degrau, primeiramente vou achar o alcance que a bolinha teve. Então, em que posição ela vai parar em x. Eu tiro essa relação da equação número 1, que era x igual a 2t, nesse caso 2 que multiplica 0,23, que vai dar então uma distância x de 0,46 metros. Tá? Bem, 0,46 metros vai ser equivalente a qual degrau? Eu posso fazer isso dividindo o alcance pela distância de cada degrau. E aí eu acho então o número de degrau que eu tenho. Então esse número do degrau vai ser x dividido pela largura do degrau, né? Nesse caso 0,46 dividido por 0,35, que vai ser igual a 1,31. 1,31 então significa para a gente que ele passou do primeiro degrau, tá? E ele vai então, obviamente, como isso daqui não chegou no segundo ainda, né? 1,31 está no meio caminho, significa então que ele vai cair no segundo degrau. Tá? Portanto, então a bola cai no segundo degrau. Questão número 4.
As chamadas estrelas de nêutron possuem densidades extremamente elevadas. Acredite-se que certas estrelas de nêutrons possuem período da ordem de 1 segundo. Suponha que cada uma dessas estrelas possua um raio de 30 km. Calcule a aceleração centrípeta de uma partícula no equador desta estrela. Bem, a aceleração centrípeta, então, para um movimento circular, ela é dada então pela aceleração centrípeta igual ao raio da circunferência vezes a velocidade angular ao quadrado. Ou então eu posso escrever em função de 2π sobre t, que é a velocidade angular, tudo isso daqui ao quadrado. E agora então eu tenho todos os parâmetros fornecidos aí para o problema. O raio, 3 vezes 10 a terceira metros, 2π sobre um período de 1 segundo, tudo isso ao quadrado. Então eu vou ter aí uma aceleração de 1,183 vezes 10 a sexta. Tá? Então essa daqui vai ser a aceleração centrípeta para esse movimento. Questão número 5. Duas partículas, cada uma de massa m, estão conectadas por uma corda leve de comprimento 2L, como mostra a figura. Uma força F constante é aplicada no ponto médio da corda, x igual a 0, e faz um ângulo reto com a posição inicial desta. Mostre que a aceleração de cada massa na direção perpendicular a F é dada por AX igual a F sobre 2m, x dividido por raiz quadrada de L quadrado menos x ao quadrado. Então o sisteminha que eu tenho é esse daqui, eu tenho duas massas, eu aplico uma força aqui no meio, tá, entre essas duas massas aqui, tá, a corda ligando elas. Obviamente, ao aplicar essa força aqui, eu vou deslocar essas minhas massas, tá? Então, ao aplicar então a força F, as duas massas vão adquirir uma aceleração, e eu passo a ter a seguinte situação. Elas vão deslocar um pouquinho, tá? Eu vou ter minha força F aqui, eu vou ter uma aceleração a zero, fornecida por essa força F, e cada uma dessas massas aqui ela vai experimentar uma aceleração. A da esquerda aqui eu vou chamar de aceleração A1, e da direita eu vou chamar de A2. L então vai ser a diagonal formada aqui por esse triângulo aqui, tá? X então vai ser a metade aqui do comprimento total que eu tinha anteriormente, né? E agora então, cada uma dessas forças, A1 e A2, eu posso decompor elas tanto em X e em Y, tá? Eu tenho então ali as componentes desse vetor aceleração. O ângulo que ele forma aqui em relação à posição de origem, né, vai ser o ângulo θ, e o sistema de referência então cartesiano x, y, de acordo com essa orientação aqui. Tá? Bem, nesse problema, como as massas são idênticas e a força está aplicada justamente no meio, eu tenho tanto que a aceleração A1 quanto A2, elas vão ser acelerações idênticas. Tá? Então o módulo da aceleração A, ela vai ser igual tanto para 1 quanto para 2. Então eu posso calcular para qualquer uma delas ali e eu vou encontrar o módulo dessa aceleração aí sem nenhum problema. Nesse caso, a componente AX vai ser igual. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, A1 aqui como exemplo. Essa componente aqui, AX, se eu decomponho ela aqui, ela vai ser um módulo de A cosseno de θ. Como eu não conheço o ângulo, eu vou escrever esse ângulo em função das razões que eu tenho ali do comprimento do fio. Ou seja, essa diagonal, que era metade do fio, então, ou seja, L, e o que sobrou para mim aqui, o quanto que ele desloca aqui em relação ao eixo X. Então, X aqui é esse comprimento. Eu posso tirar, então, cosseno de θ, vai ser cateto oposto por hipotenusa, perdão, cateto adjacente por hipotenusa. Nesse caso, então, vai ser x sobre L. Eu tenho, então, aqui a nossa equação número 1 para a componente AX. A aceleração em y, então, ela vai depender então, da força,
tá? E como a força resultante que vai estar atuando aqui vai ser a somatória das forças dirigidas aqui para cima, né, desse sistema, tá? Vai ser igual a essa força F aqui, ou seja, eu estou dividindo ela em duas partes. Então a força F, descrita aí por esse problema, ela vai ser menos 2 vezes a massa vezes a aceleração a zero, tá? E essa então vai ser a nossa equação número 2 aqui. Lembrando que a aceleração a zero aqui vai ser igual à aceleração que eu tenho ao longo do eixo y. E por o eixo y, então, se eu pegar essa aceleração aqui, decompor, né? Pegar essa componente A1y, que vai ser também igual a A2y, e consequentemente igual a A0, né? Eu vou ter então que vai ser o módulo da aceleração, ou seja, menos A, seno do ângulo θ. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a seguinte relação trigonométrica. Seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. E vou isolar seno de θ. Nesse caso, seno de θ fica valendo para a gente 1 menos cosseno ao quadrado de θ elevado a meio. Substituo então na relação acima, e eu tenho então A0 igual a menos A, 1 menos cosseno ao quadrado de θ, 1 sobre 2. Tá? Por que eu deixei em função de cosseno quadrado de θ? Porque eu sei quanto que vale cosseno quadrado de θ, que a gente já demonstrou anteriormente. Então eu posso substituir aqui esse cosseno aqui ao quadrado de θ por x ao quadrado sobre L ao quadrado. Tá? E essa então é a relação que eu tenho aqui para aceleração a zero. Trabalhando um pouquinho aqui, eu vou tirar o mínimo aqui nesse sistema, vai ficar então menos A, L ao quadrado, menos x ao quadrado sobre L ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Tá? Agora, então, eu vou chamar isso de equação número 3. Agora basta eu pegar a equação número 3 e aplicar ela na equação número 2, que é a equação da força. E aí eu tenho que a força vai ser igual a 2 vezes a massa vezes a aceleração a zero, que naquele caso a zero a gente sabe que vai valer A, L ao quadrado menos x ao quadrado sobre L ao quadrado elevado a meio. Como o problema pede para a gente a aceleração, eu vou isolar então a aceleração aqui. A aceleração vai ficar F sobre 2m, que multiplica L ao quadrado dividido por L ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Veja que eu posso tirar isso daqui em função do quadrado, né? A raiz quadrada de L ao quadrado. Vai ficar então F sobre 2m, L dividido por raiz quadrada de L ao quadrado menos x ao quadrado. Essa então é a nossa equação número 4 para a aceleração. Uma vez conhecida a equação da aceleração, eu posso encontrar agora quanto que vale a componente AX da aceleração. Então eu vou substituir a equação número 4 na equação número 1. Eu vou ter então que AX vai ser x sobre L, F sobre 2m, L sobre raiz quadrada de L ao quadrado menos x ao quadrado. L com L eu posso simplificar, e eu chego então no que a gente queria. AX é igual a F sobre 2m, que multiplica x dividido por raiz quadrada de L ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Como queríamos demonstrar. E aqui então a gente provou essa relação para AX. Questão número 6. Consideramos um automóvel que se move ao longo de uma estrada reta horizontal com velocidade v0. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada for μe, qual a mínima distância, x, em que o automóvel pode parar? Bem, nesse caso aqui, eu vou ter que o diagrama de corpo livre para o carro, ele se dá da seguinte maneira. Eu tenho aqui a minha força normal, que é a força que a superfície faz no carro, a força peso e a força de atrito aqui, que é contrária ao movimento, menos Fe. Vou equacionar então as forças em cada uma das direções. Ao longo do eixo x, eu vou ter então menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração.
Nesse caso, vou isolar a aceleração para ele. Eu vou ter então que a aceleração é igual a menos a força de atrito sobre m. Lembrando que eu posso escrever então a força de atrito como coeficiente de atrito vezes a força normal sobre m. Então essa daqui é a nossa equação número 1 do problema. E agora então eu vou escrever a força em y. Em y, então, eu vou ter a normal menos a peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Como eu não tenho movimento na vertical, a aceleração, então, ela é nula. Eu tenho, então, que a normal é igual a peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Vou, então, agora substituir a equação número 2 na equação número 1, que era a força normal que eu precisava para resolver a equação número 1. E nesse caso, então, eu vou ter que a aceleração ela vai ser dada pela seguinte relação. Menos μ mg dividido por m, ou seja, eu posso cancelar m com m aqui. A aceleração, então, vai ser menos μe vezes g. E aí, então, eu posso, conhecendo a aceleração, substituir essa aceleração aqui na equação horária do movimento do carro e encontrar a distância que ele precisa para parar. Como eu não tenho o tempo, eu vou, então, utilizar a equação de Torricelli do movimento. Então, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a pela variação do espaço. A velocidade final é 0, porque ele vai ter que parar. A velocidade inicial vai ser a velocidade com que ele estava trafegando, né? 2 vezes a aceleração, vezes delta x. Como eu quero encontrar ΔX, eu isolo aqui ΔX, ele vale menos vezes 0 ao quadrado sobre 2 vezes A. Agora, então, que eu conheço aqui a aceleração, que eu calculei na equação número 3, é só substituir aqui. Então, usando a aceleração da equação número 3, eu vou ter que a variação do espaço, ou seja, ΔX, é menos V0 ao quadrado sobre menos 2 vezes μ0e vezes g. Que nesse caso aqui, então, vai sobrar para a gente V0 ao quadrado dividido por 2μe g. Essa, então, é a distância mínima ali que ele vai percorrer para parar o nosso carro, tá bom? Bem, pessoal, então eu espero aí que tenha ficado claro ali com relação às resoluções do problema, tá? Bem, como eu disse ali, foi descontado ponto se esqueceu unidade ou alguma coisa assim nos problemas numéricos, tá? Nos demais, então, a gente considerou então a resolução como a equação final ali do problema, tá? E algumas soluções aí que possam ter sido soluções alternativas, mas que levaram a esse problema, desde que ela esteja com um raciocínio físico correto, também foi levado em consideração ali, embora que nesses problemas ali muito poucas variações eram possíveis para a resolução do problema, tá bom? Bem, então vou ficando por aqui, agradeço a paciência de vocês e a gente se vê então numa próxima vez. Até mais então, pessoal!